Vamos começar então? Vamos rezar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Consolação e Correia, rogai por nós. São José, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Santa Mônica, rogai por nós. Santa Madalena de Nagasaki, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, só para que a gente estava conversando aqui, em caso de perigo de morte, qualquer pessoa pode batizar, tá? Até um pagão pode batizar, justamente porque o batismo é necessário para a salvação. Então, até um não batizado pode batizar alguém que esteja às portas da morte, com risco de morrer. Então, isso é fundamental que vocês saibam, e também que vocês batizem, saibam batizar, né? Batizar é simplesmente, tem que ser água, claro, né? A matéria é água. Se houver água benta é melhor, mas se não houver, não precisa ser água benta. E é simplesmente dizer: fulano de tal, eu te batizo, em nome do Pai, derrama água, e do Filho, derrama de novo, e do Espírito Santo. Então, a cada pessoa da Santíssima Trindade derrama água sobre a fronte, né, da pessoa, na cabeça da pessoa. Então, é fundamental que vocês saibam batizar e que vocês saibam da importância de se batizar alguém, claro, que não é batizado e que esteja com perigo de morrer. Aquela criança que foi falado lá no grupo, eu até fiquei mal, porque eu vi a mensagem na segunda noite, aquela coisa de vejo isso amanhã, de manhã ela já tinha falecido.
e eu perguntei para a Antonella, ela não era batizada. Eu, assim, orientei que ela batizasse igual, da mesma forma. E ela batizou lá, falou com os pais e a criança... E a gente confia na misericórdia de Deus, que é o que a igreja faz nesses casos. E a gente também pede a Deus que ela tenha sido batizada, porque tem um tempo entre a chamada morte cerebral, a morte física, mas a morte de fato, que é a separação da alma do corpo, porque isso é que é a morte, sob a ótica da fé, existe um tempo. Então, é importante que vocês saibam, por exemplo, que no caso de perigo de morte, um padre pode crismar uma pessoa que não é crismada. Então, no perigo de morte, qualquer pessoa pode ser crismada e não precisa ser um bispo, pode ser só um sacerdote. Então, caso alguém que esteja em perigo de morte não seja crismado, é bom pedir, porque o sacramento da crisma é fundamental também, é muito importante. E é claro, uma pessoa que já é crismada e que batizada, claro, que está às portas da morte, é fundamental pedir a unção dos enfermos. Claro, se a pessoa está consciente, a confissão, a unção dos enfermos e a comunhão. São os 3 sacramentos que a gente recebe no momento de morrer, né? Confissão, unção dos enfermos e comunhão. E se a pessoa não está consciente, ela pode receber a unção dos enfermos sob condição. É claro que vai depender se ela tinha uma disposição interior para se arrepender dos seus pecados, se ela tinha uma disposição interior para acolher a fé, mas como a gente não sabe, a gente pede para o padre dar a unção dos enfermos sob condição, e aí essa pessoa também é confiada à misericórdia de Deus. Pedro, no caso de um adulto inconsciente, não batizado, pode ser batizado? É válido isso? Não. Porque o batismo, a pessoa tem que pedir o batismo. Só se for uma criança, né? A criança não, porque ela não faz uso da razão, né? E o batismo, por exemplo, feito pelos pais, sem ser em caso de morte, é válido para a igreja? Não. Tem que ser com risco de vida, risco de morrer. Caso não haja risco, só quem pode batizar é um diácono ou um ministro ordenado. São os ministros ordinários. Nós somos ministros extraordinários em caso de perigo de vida, tá? É isso. Obrigado. Então, é esse tipo, gente, de conhecimento, porque hoje as pessoas só se importam com essa vida, né? As pessoas só se preocupam com essa vida. A gente move mundos e fundos para mover de um hospital para o outro, para chamar um médico tal, e ninguém lembra de chamar um sacerdote. E agora tem toda essa pressão dos hospitais de não permitir que os sacerdotes entrem. A gente tem que brigar contra isso também. Isso é um absurdo. Inclusive é algo contrário à lei. Então é muito importante. A primeira preocupação quando alguém está doente é a vida eterna. É essa a primeira preocupação. É claro, a gente preocupa com a vida temporal, a gente cuida, mas a primeira preocupação é a salvação eterna das almas. A gente precisa romper com essa mentalidade de hoje que está todo mundo no céu. A missa de 7º dia hoje virou uma missa de canonização. O padre nem conhece a pessoa, ele nem sabe como essa pessoa viveu e ele fala, essa pessoa está no céu. Isso é de uma irresponsabilidade. Primeiro que a gente tem que rezar pelas almas do purgatório. E a maior parte de nós vai para o purgatório. A maior parte das pessoas que são salvas vai para o purgatório. Só quem vai direto para o céu é quem foi santo nessa vida. Então, assim, é uma minoria das pessoas que vão direto para o céu. Aí chega na missa de 7º dia, o padre vira para a família, nós sabemos que o nosso irmão já está no céu. Isso é um absurdo, isso é um crime. Tem que pedir para rezar pela pessoa. Então, se eu morrer, gente, por favor, rezem muito por mim. Fica a vida inteira, até vocês morrerem, ficam rezando por mim. Porque a gente não sabe se a pessoa já está no céu. Se ela já estiver no céu, essa oração não vai ser perdida. Nossa Senhora usa essa oração para outra pessoa que precisa, que está no purgatório. Agora, os falecidos da família de vocês, rezem por eles até a morte de vocês. Nós não sabemos se as pessoas já estão no céu. E se a pessoa, claro, infelizmente estiver no inferno, essa oração também não se perde. Essa oração é direcionada para uma alma do purgatório que precisa. Agora, a gente precisa recobrar socialmente essa preocupação com a vida eterna. Isso é uma crise da nossa sociedade, que só se preocupa com a vida temporal
e também automaticamente canoniza todo mundo. A gente não pode cair nesse erro, tá? Então vamos falar aqui, a gente vai continuar a aula passada, porque foi um erro meu, eu avaliei que dava para tratar do tema da criação em 2 aulas, quando nos outros anos a gente sempre fez em 3 aulas, e eu percebi que não. Então eu estou corrigindo o meu erro, para que a gente fale da queda de uma forma mais profunda. Ficou muito corrido na última aula. Então vamos ao Catecismo da Igreja Católica. Hoje a gente não vai ler o compêndio, tá? É a partir do parágrafo 385. Nessa edição aqui grande é a página 109. Eu não sei se na pequena também mas é o parágrafo 385 do Catecismo, que vai falar da queda. Da queda do homem e dos anjos no pecado. Vamos lá, hoje a gente vai ler, porque essa parte de fato é uma das partes que está, uma das melhores partes do Catecismo da Igreja Católica, sem dúvida nenhuma essa parte ficou muito bem feita. Vamos lá. Deus é infinitamente bom e todas as suas obras são boas. Todavia ninguém escapa à experiência do sofrimento, dos males existentes na natureza, que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas, e sobretudo a questão do mal moral. De onde vem o mal? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída, diz o nosso pai Santo Agostinho. E sua própria busca sofrida não encontrará saída a não ser em sua conversão ao Deus vivo, pois o mistério da iniquidade só se explica à luz do mistério da piedade. A revelação do amor divino em Cristo manifestou ao mesmo tempo a extensão do mal e a superabundância da graça. Precisamos, pois, abordar a questão da origem do mal, fixando o olhar de nossa fé naquele que, e só ele, é o vencedor do mal. Então essa introdução já é espetacular. Coloca essa frase belíssima de Santo Agostinho, que de fato é a nossa inquietação. Quem de nós não, quando se depara com uma má notícia, de fato se inquieta, se angustia e começa a refletir sobre a origem do mal, ou de onde vem o mal, ou por que existe o mal? Nós já falamos um pouco sobre isso na aula que eu dei, na primeira aula sobre a criação, quando a gente fala do mal físico, que são esses males ligados à limitação da natureza, mas muito pior é o mal moral. O mal moral, que é o que nós chamamos de pecado. Então, essa inquietação do ser humano diante do mal é algo muito bom. Quando a gente vê, por exemplo, um crime bárbaro, outro dia colocaram num grupo, não foi no nosso, foi no grupo da Perseverança, que um pai agrediu uma criança de 2 meses, o seu próprio filho, ao ponto de quase matá-lo. Ele estava no hospital, nem sei como é que ficou essa criança, e eu comecei a olhar a reação das pessoas no grupo, e assim, as pessoas até muito bondosas, pessoas de fé pedindo misericórdia para esse homem que é capaz de fazer isso, mas ali a gente via também o horror diante do mal. Então isso é algo próprio do ser humano. O ser humano que é criado à imagem e semelhança de Deus, que tem inteligência e vontade, através da nossa inteligência a gente vê o mal que há em primeiro lugar em nós mesmos, o mal que há no mundo, e a gente se interroga qual é a origem do mal, por que existe o mal. E o que o Catecismo está dizendo aqui, já vou te dar a palavra, é que não há como olhar para a questão do mal sem olhar para a redenção, sem olhar para nosso Senhor Jesus Cristo, Deus que se fez homem para nos salvar. É com esse olhar de fé que a gente precisa olhar para a questão do mal, olhar para a questão do pecado. Fala, querido. Tem a questão das pessoas que são psicopatas, A igreja acredita na redenção dessas pessoas? Então, a pessoa que tem uma doença mental que tira a liberdade dela, ela não age livremente, essa pessoa sequer peca. Mas isso só Deus vai julgar. É claro que um psiquiatra pode avaliar, um bom psiquiatra, e dizer se aquela pessoa é livre ou não, mas não deixará de ser um juízo humano. No final das contas, só Deus irá julgar.
E só para dar um exemplo para você entender, isso aí a gente vai falar quando a gente entrar na questão da moral, mas falta muito tempo ainda, não vou te deixar sem a resposta. Quando uma pessoa é viciada, pensa num alcoólatra, por exemplo. Quando a pessoa já é alcoólatra, ela não peca mais quando bebe e se embriaga, porque ela não tem a liberdade. O pecado, para ser pecado, você tem de ter liberdade, você tem que agir livremente. Ela pecou até ficar viciada, mas a partir do momento em que ela está viciada, isso vale, por exemplo, para o tabaco, isso vale até para uma pessoa que tem uma desordem sexual gravíssima, em que ela é viciada naquilo, isso vale para todo e qualquer vício. O vício, de fato, quando a pessoa está viciada, ele significa que ela perdeu a sua liberdade. Isso vale também para uma doença mental grave. Então vamos lá, a gente começa aqui com essa expressão que está... Nada, querido. Que está na carta de São Paulo aos Romanos, eu vou ler depois no capítulo 5, onde o pecado abundou, a graça superabundou. Fala, querido. Porque às vezes as pessoas falam, né, que além da pessoa estar com problema mental, ela pode estar acompanhada uma ação demoníaca. Sim, da mesma forma, bem lembrado. Se houver uma ação demoníaca que tire a liberdade da pessoa, como é o caso da possessão, sim, também ela não comete pecado. Ela eventualmente cometeu pecados até chegar naquela situação, se for o caso. Pode ser que tenha sido o caso. Mas no momento, aquele ato que ela pratica enquanto está possuída, também não é pecado, porque ela está sem liberdade. Eu até recebi outra notícia, foi também de uma pessoa que está no grupo da Perseverança, de um filho de uma determinada senhora que dizia que queria tirar a vida a todo momento. E é claro que isso pode ser algo psiquiátrico, psicológico, mas é sempre bom pedir para um sacerdote visitar a pessoa. E aqui a gente tem, eu conheço, se vocês precisarem, eu conheço um padre que é exorcista, é até muito próximo, muito amigo, e eu passei o contato desse padre para que ele visitasse, porque aí ele vai poder dizer se é uma questão psicológica ou não. Pode ser espiritual, você tem toda a razão. Está certíssimo. Então, o primeiro item aqui vai falar da realidade do pecado. O pecado como uma realidade. Porque entendam, para vocês pode ser óbvio, mas aí fora, nas universidades, nos colégios, ou mesmo nas famílias, na grande mídia, o pecado deixou de ser uma realidade. O pecado deixou de ser algo observável. Hoje não se fala mais de pecado. Tanto que a gente vê, eu falava das campanhas políticas na aula passada, não tem nenhum político que fale, por exemplo, de conversão e de pecado. Se falar, então vai ser taxado de maluco. Mas não há solução para nenhum problema social sem o enfrentamento da questão do pecado, da questão da necessidade de conversão. Hoje, as pessoas atribuem os problemas pessoais e sociais a uma série de fatores, quando, na realidade, a sua primeira origem e principal origem é o pecado. Então vamos lá, é isso que a igreja nos ensina aqui. O pecado está presente na história do homem. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar a esta realidade obscura outros nomes. Para tentarmos compreender o que é o pecado, é preciso, antes de tudo, reconhecer a ligação profunda do homem com Deus. Pois fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado em sua verdadeira identidade de recusa e de oposição a Deus, embora continue a pesar sobre a vida do homem, sobre a história. A realidade do pecado, e mais particularmente a do pecado das origens, só se entende à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus que ela nos dá, não se pode reconhecer com clareza o pecado, e somos tentados a explicá-lo unicamente como uma falta de crescimento, como uma fraqueza psicológica, um erro, a consequência necessária de uma estrutura social inadequada, e etc. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem, compreende-se que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas criadas para que possam amá-lo
e amar-se mutuamente. Aqui a gente vê claramente, se a gente interpreta isso a contrário senso, se o pecado é um abuso da liberdade, é evidente que só há pecado, aquilo que eu falava antes, quando há liberdade. Então hoje o que vigora na sociedade, para que vocês entendam de onde surgiu isso filosoficamente, eu falei na última aula e repito, é a mentalidade do naturalismo de Jean-Jacques Rousseau, que foi um dos teóricos, né, do iluminismo e que influenciaram decisivamente na própria Revolução Francesa. Jean-Jacques Rousseau tem aquela frase famosa: o homem não é mau, é a sociedade que o corrompe. E hoje é essa a mentalidade que vigora. O homem é bom, o homem é bom e é a sociedade que o corrompe. Isso é um erro gravíssimo. O homem, na realidade, é mau. Até uma criança recém-nascida. É mau no sentido que é pecador, é miserável, é marcado pelo pecado original. E isso eu falava na aula passada, basta olhar para uma criança que ainda não peca. Basta eu olhar para os meus filhos. Hoje o Daniel e a Yara estavam perto de mim ali na missa, eles puderam testemunhar a dificuldade que é, eu até ficava com vergonha deles, a dificuldade que é manter duas crianças calmas durante a missa. Porque, de fato, você vê ali o pecado original. Aquela inquietação, a birra, aí a minha filha pega o brinquedo e fica mostrando para o meu filho, provocando e não empresta para ele. Então a gente ali vê claramente o pecado original, num ser que ainda não faz uso da razão, que ainda não peca, porque ainda não tem conhecimento do bem e do mal, então não tem liberdade para pecar, mas já é marcado pelo pecado original. Então o homem não é bom, isso é errado, nós somos maus. Nosso Senhor fala isso no Evangelho: se vós que sois maus sabeis dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu dará o Espírito Santo para aqueles que o pedirem. Isso está no Evangelho. E as palavras não estão na Escritura à toa. Nosso Senhor fala: se vós que sois maus. Não pensem nisso como dizer que todos nós somos psicopatas, somos serial killers. Não é isso. Nós somos maus no sentido de que somos fracos, pecadores, miseráveis, e o pecado é uma realidade. Vejam que o título é muito bom: a realidade do pecado. Hoje as pessoas, quando elas falam de pecado, na realidade é o que está aqui, é uma concepção errônea, é uma falta de maturidade. Por isso é que hoje, qual é a palavra da moda? A conscientização. Vamos conscientizar as pessoas desse problema e daquele. Não é suficiente. Para vencermos o mal que há em nós mesmos e, consequentemente, os males sociais, eu preciso reconhecer que eu tenho uma propensão para o mal, que eu tenho uma propensão para desobedecer a Deus, e eu terei que lutar a minha vida inteira contra isso, através da oração, através da vida sacramental, através dos próprios atos de caridade que eu pratico. Então, eu deverei lutar. Então, cada ser humano ele deve ser ensinado a enxergar o mal que há nele mesmo e que ele precisa vencer este mal. E a gente não pode esquecer desta realidade dramática do pecado, porque o que é o pecado? Aqui vem uma definição belíssima: é a recusa, é uma ofensa a Deus, recusa e oposição a Deus. É a definição que está aqui. Mais à frente o catecismo dará uma outra definição quando a gente falar da moral. Mas o pecado, entendam, o pecado é algo grave, dramático, porque é uma ofensa àquele que é a razão de ser da nossa vida. É uma ofensa direta àquele que é tudo para nós. Isto é o pecado. Independente, aí eu não estou aqui avaliando se o pecado é grave ou se não é. Qualquer pecado é uma ofensa a Deus. Entendam, a relação fundamental de um ser humano é a relação com Deus. Se a nossa relação com Deus está ruim, todas as demais relações que nós travarmos estarão desordenadas. Isso é que as pessoas hoje desconsideram por completo. Se eu quero cuidar de uma determinada sociedade, se eu quero cuidar de uma determinada nação,
se eu quero promover o bem comum, não há como fazer isso sem cuidar, em primeiríssimo lugar, da relação de todos os cidadãos. É claro que vai depender da liberdade de cada um, mas eu preciso criar circunstâncias que favoreçam que os cidadãos se relacionem bem com Deus. Por isso é que o Estado laico, eu não vou entrar nesse tema agora, mas o Estado laico é uma aberração. Não há como o Estado não reconhecer o Deus verdadeiro. Não há como o Estado desconsiderar que Deus existe e que há um Deus verdadeiro e que há uma religião verdadeira. E é isso que nós vemos nos últimos séculos da história. Desde o momento em que o Estado laico foi instaurado, especialmente na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa, nós vemos que na realidade, na prática, o Estado laico é um Estado ateu. É um Estado inimigo de Deus, que acaba por perseguir a religião e perseguir aqueles. Nessa situação do Covid, é isso que nós temos visto de forma muito clara. Essa semana, numa cidade do interior de São Paulo, fiéis foram proibidos de rezar o Santo Rosário numa praça. Aí teve um rapazinho lá, deve ter nem 20 anos, que foi rezar sozinho, num ato de uma coragem tremenda. Prefeito de uma cidade que eu nunca nem tinha ouvido falar, deve ser uma cidade mínima, proibiu os fiéis. Então, é isso que acontece quando a gente começa a desconsiderar o pecado ou a ter uma concepção errônea dele. A gente acaba por pensar que há solução para qualquer problema, seja pessoal, seja social, fora da conversão, fora da luta contra o pecado, fora da busca concreta da virtude. Não, é só Fala. contar que meu amigo está em estado gravíssimo no hospital de Volta Redonda e aí a prefeitura está proibindo de receber a unção dos enfermos nos hospitais. Está proibido. Receber visitas de sacerdote. É um absurdo. Eu arrumei um padre, que é um padre próximo também, que também está lá em Volta Redonda, um ótimo sacerdote. Eu conheço até uma enfermeira que é muito atuante no Movimento Pro Vida, que também é de Volta Redonda, e pelo jeito não deixaram. Eu vou até mandar uma mensagem lá para o padre para conversar com ele. Vamos entregar, né, nas mãos de Deus para que o seu amigo consiga receber a visita do sacerdote. E aí a gente chega na realidade do pecado original. Pecado das origens, está escrito aqui, uma verdade essencial da fé. Então aqui é um dogma, tá, gente? O pecado original é um dogma de fé. É um dogma no qual nós devemos crer necessariamente. O fiel católico, ele deve crer em todos os dogmas que foram definidos pela igreja. Então vamos ler aqui o que é o pecado original. Mais à frente haverá uma explicação mais profunda dele, mas vamos ver. Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana à luz da história da queda, narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último desta história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça, para conhecer Adão como fonte do pecado. É o Espírito Paráclito, enviado por Cristo ressuscitado, que veio estabelecer a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, ao revelar aquele que é o Redentor do mundo. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia de que Jesus é o Salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida a todos graças a Cristo. A igreja que tem o senso de Cristo sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Isso aqui é espetacular, porque hoje, de fato, mesmo na igreja, muitas pessoas negam esta verdade de fé, que é o pecado original. E, de fato, se você nega o pecado original, você nega a necessidade de redenção. Você nega a necessidade que todos nós temos de um Salvador, a necessidade que todos nós temos de salvação. Se não há o pecado original, por que Deus se fez homem?
Se não há o pecado original, por que que nosso Senhor Jesus Cristo sofreu, deu a sua vida e ressuscitou para nos salvar? Eu já falei para vocês que a salvação não é somente a remissão dos pecados. Nosso Senhor, de fato, ele redime os nossos pecados, ele opera a remissão dos pecados com o seu sacrifício na cruz, mas ele também abre as portas do céu para nós, com a sua paixão, morte e ressurreição. Por que nosso Senhor Jesus Cristo faria tudo isso se não houvesse o pecado original? Se não houvesse o mal? Se nós não fôssemos maus e necessitados de salvação? Fala. Porque na realidade o que ele fez foi redimir. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. E é isso que acontece no batismo. Quando a gente falar do sacramento do batismo, a gente vai explicar que se alguém é batizado, se for um bebê, não tem pecado pessoal, o que vai acontecer é que ele vai ser perdoado do pecado original, ele vai ser redimido do pecado original, mas as marcas do pecado original permanecem. As consequências do pecado original permanecem, e isso, claro, é um mistério. Você tem razão na sua pergunta, isso é o mistério da iniquidade. Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite que o mal haja livremente no mundo? E é aquilo que a gente dizia há 2 aulas atrás, sem contar a aula da Semana Santa e do tempo pascal. Deus só permite o mal porque desse mal ele pode tirar um bem maior. Então, de fato, se Deus fez que acontecesse assim, ou permitiu que acontecesse desta forma, nós devemos crer que é o melhor, porque Deus é bom, ele é o sumo bem, e nós cremos no amor de Deus. Mas é isso, quando nós somos batizados, o que acontece concretamente? Porque eu falava aqui da necessidade do batismo, porque eu de alguma forma me entristecia que aquela criança de 1 mês não tenha sido batizada, ou tenha sido, a gente não sabe, porque ela foi batizada horas depois da sua morte, porque é no batismo que eu sou alcançado pelo mistério pascal. É no sacramento do batismo que o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo me alcança, ou eu tomo posse dele, ou ele se faz realidade na minha vida. Por isso é que nós, católicos, batizamos as pessoas na mais tenra idade, tradicionalmente até no mesmo dia do nascimento, dada a importância que o sacramento do batismo tem. Mas no caso de um adulto, só para complementar, um adulto que é batizado, e nós temos aqui na turma pessoas que não são batizadas, ele vai ser perdoado não só do pecado original, ele vai ser perdoado de todos os pecados pessoais que ele cometeu na sua vida. Todos eles serão redimidos no momento do batismo, tanto com relação à pena eterna, como com relação à pena temporal. A pena eterna é aquela que nos leva para o inferno, mas a pena temporal é aquela que eu pago no purgatório. Então, se uma pessoa for batizada, adulta, e for assassinada logo depois, ela vai direto para o céu, porque ela foi naquele momento redimida de todos os pecados que ela cometeu na sua vida inteira. Tá? Por que o pecado é tido como fonte de Adão e não o diabo? Sim. É porque, na realidade, nós somos pessoas humanas. Quem transmite o pecado original para nós não poderia ser o demônio, porque ele é um anjo. A gente vai ver isso daqui a pouco. O pecado original ele é transmitido. Lembra que a gente falava na última aula sobre a unidade do gênero humano? Que há uma unidade, isso fica claro na Sagrada Escritura. A partir dos nossos primeiros pais, há uma unidade do gênero humano. Então o pecado original ele é transmitido de geração em geração a partir de Adão e Eva. Então poderia crer em maldições familiares? Não, não é maldição, não é isso. Maldição já fica um ar de superstição. Existe isso, sem dúvida nenhuma. Existe isso, mas não com relação ao pecado original. Não há como não pensar numa pessoa que é satanista ou que se entrega a uma falsa religião. Não há como pensar que essa pessoa não se contamine. Claro que se contamina. Porque, entenda, um falso Deus ele é um demônio.
Então, uma pessoa que adora um Deus falso, na prática, ela adora um demônio, mesmo que ela não saiba disso e não tenha a intenção de adorar um demônio. Então, há sim uma contaminação espiritual. Mas o pecado original, ele até pode ser compreendido como uma maldição, sim, mas uma maldição como algo mal que é transmitido de geração a geração, desde Adão e Eva. A gente vai ler isso daqui a pouco, mas por isso é que não dá para falar que é desde o demônio, porque ele é anjo, ele era um anjo, hoje ele é demônio. Nós somos homens, nós somos pessoas humanas. As pessoas que morrem sem serem batizadas, mas porque nem conheceram assim, a religião indígena. A gente vai falar isso na aula do batismo. Existem 3 possibilidades de salvação que a doutrina dá para uma pessoa que morre sem o batismo. E pode ser salva, porque a regra é quem não é batizado não será salvo. O batismo ele é necessário. Quais são as 3 exceções? É uma pessoa que dá a vida por nosso Senhor Jesus Cristo, é o martírio, aí ela recebe um batismo de sangue, e existe o batismo de desejo, explícito ou implícito, aí são 2 opções. O batismo de desejo explícito é uma pessoa, imagina se um de vocês não for batizado, está na catequese para ser batizado, é um catecúmeno, né? A palavra técnica é essa, um catecúmeno que tem acompanhado a catequese para receber o sacramento do batismo. Se essa pessoa morre durante a catequese, há um caminho de salvação, porque ela já manifestou explicitamente que deseja ser batizado. Só que para o adulto a igreja exige que a pessoa receba a catequese, não é igual a criança. Então, nesse caso, ela já manifestou o desejo do batismo, então há um caminho de salvação para ela. E o caso do índio é o batismo implícito. É o índio que ele não quis o batismo, porque ele não teve a oportunidade de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo e a sua igreja. Mas se ele tivesse essa oportunidade, se ele tivesse esse conhecimento, ele iria querer o batismo, ele iria pedir o batismo. Mas ele foi uma pessoa que viveu honestamente, buscou amar durante a sua vida, uma pessoa boa. Então também há um caminho de salvação. São essas as 3 opções. O índio se enquadra, se bem que hoje o índio, ainda existem indígenas que vivem, mas a maioria não vive assim. Hoje, por trás dessa questão indígena, há uma grande hipocrisia. Hoje os índios têm iPhone, né? Tem até figurinha de WhatsApp, o índio ligando e pedindo, me vê uma pizza de boto aí, por favor, né? Com o iPhone dele. Então, eu conheço pessoas que viveram no Amapá, então há hoje uma grande hipocrisia em torno do movimento indígena, mas ainda há tribos, é uma exceção, mas ainda há pessoas, e não só índios, né? A gente pode pensar numa pessoa que nasceu num país que não é católico, nasceu num país muçulmano, nasceu num país que é totalmente hindu, como a Índia, e ela não teve a oportunidade de ouvir o evangelho. Então há um caminho de salvação, só que só Deus pode julgar. A gente não pode cair naquele erro que eu falei do padre que canoniza a pessoa na missa de 7º dia. Eu tenho que entregar a misericórdia de Deus. Só Deus pode julgar essas pessoas. Eu não posso nem colocá-las no inferno, nem no céu. As 2 atitudes são igualmente desordenadas. A pessoa que Tá? recebe a unção dos enfermos já vai para o céu? Não, a unção dos enfermos ela é um sacramento. O objetivo da unção dos enfermos é unir aquela enfermidade à cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É que aquela pessoa passe por aquela enfermidade bem. Mas assim, a cura pode ou não acontecer. A cura só acontecerá se for necessária para a salvação daquela pessoa. Porque se aquela pessoa, estiver a caminho do céu, ou mesmo do purgatório, a caminho da salvação, para ela às vezes é melhor morrer. Ou nem às vezes, é melhor. Porque se a gente continua na vida, entenda isso, se a gente continua a viver, a gente pode pecar daqui a 5 minutos e perder o céu. Então se aquela pessoa ali já está preparadinha para a vida eterna, seja passando pelo purgatório ou não, a morte para ela é melhor. É mais duro, é difícil para quem fica, mas para aquela pessoa, e é nela que eu tenho que pensar. Isso é caridade. Isso é caridade. Eu vou sentir a dor, eu vou sentir saudade, eu vou sofrer, mas eu vou primeiro me preocupar com o bem dela. E o bem dela é a salvação eterna da sua alma. Então a cura pode ou não acontecer com o sacramento da unção dos enfermos, mas não é uma obrigação.
Mas eu digo esse caminho para o céu. Na realidade, você fala céu, mas é porque a maioria das pessoas vão passar pelo purgatório. Por isso é que eu falo que não. Depende. Depende se aquela pessoa, ela já ama a Deus sobre todas as coisas. Se o coração dela já é todo de Deus. Só quem morre santo vai direto para o céu. Não é uma remissão dos pecados. Não. Pode ser. Mas remissão dos pecados não impede que a gente vá para o purgatório. A remissão dos pecados impede que eu vá para o inferno. O purgatório é a pena temporal, aquilo que eu expliquei para Maria Luísa, é a pena temporal. O que acaba com a pena temporal é a indulgência. Aí sim, a indulgência plenária, ela paga todas as minhas penas temporais e aí sim eu posso ir direto para o céu. Existe a indulgência parcial, que paga uma parte das penas temporais, e a indulgência plenária, que paga todas as penas temporais. Isso a gente vai falar na aula sobre a confissão. Vocês estão muito apressadinhos, mas isso é bom. Só para confirmar, aproveitar o tema, então, a indulgência plenária que você pode oferecer para alguém em certos anos, por exemplo, aquela forma da misericórdia que teve. A indulgência plenária não é nem certos anos, existem obras indulgenciadas que são perenes, são sempre, sim. Aí vamos supor, por exemplo, para mim isso é uma coisa muito certa na minha cabeça. Minha mãe recebeu um santos enfermos, no dia que faleceu, e eu tive aquele ano da misericórdia, passei pelas portas e ofereceu por ela. E ofereci. Mas na minha cabeça, eu tenho certeza que eu vou estar no céu. Pela indulgência plenária que ele me concedeu. Sim. Isso para mim é uma verdade assim, que mesmo para mim. Sim. Faz sentido. Porque a indulgência plenária, a gente pode lucrar, ou a parcial, a gente pode lucrar para nós mesmos, ou para uma alma do purgatório, ou para outra pessoa que está ainda nesta vida conosco. Porque a indulgência é uma obra que a igreja define que é indulgenciada, pode ser a oração do Santo Terço. A oração do Santo Terço é uma obra indulgenciada. Por isso é que no início a gente oferece e pede as indulgências próprias daquela devoção. E dependendo da forma que eu rezo o terço, será uma indulgência parcial na maioria das vezes ou eventualmente plenária. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que rezar pelo Papa. Primeiro, para receber a indulgência eu tenho que estar com a confissão em dia, então eu tenho que me confessar, ou antes, ou nos dias subsequentes, ou no mesmo dia. Eu tenho que comungar, então, para receber uma determinada indulgência, eu tenho que receber a comunhão, e eu tenho que rezar pelo Santo Padre, o Papa. De preferência um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória pelo Santo Padre. Então, unir-me em oração ao Santo Padre, por ele, pelas suas intenções, e isto permite que eu lucre uma indulgência. Quem, por exemplo, é consagrado a Nossa Senhora, pelo método de São Luís Maria Grignon de Montfort, eu deixo de oferecer as indulgências por quem quer que seja. Eu posso até sugerir para Nossa Senhora, posso dizer para ela, olha, a senhora decide, mas eu sugiro que seja pelo fulano de tal, mas quem vai decidir é ela. Eu entrego todos os méritos meus para ela, porque eu creio que ela usará melhor do que eu. Você falou Ave Maria, Pai Nosso... E o Glória. Agora tem o Tedeum também. Tem. É uma obra indulgenciada no último dia do ano. Rezar o Tedeum em público. Bem lembrado. Então vamos lá. Para ler o relato da queda é o parágrafo 390. O relato da queda, Gênesis 3, utiliza uma linguagem feita de imagens, mas afirma um acontecimento primordial, um fato que ocorreu no início da história do homem. A revelação dá-nos a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido livremente por nossos primeiros pais. Então vejam que lá embaixo no rodapé vocês vão ver que essa citação última aí é do Concílio de Trento, mas depois vem uma encíclica que eu sugeri para vocês na última aula, que é do Papa Pio XII, que é a Humani Generis. A Humani Generis toca essa questão das origens. Caso vocês queiram depois procurar no site do Vaticano, lá tem os documentos da igreja. Então o Papa Pio XII vai abordar esta questão das origens na Humani Generis. Foi lá que ele condenou aquele erro do poligenismo, que é dizer que a humanidade
se originou não de duas pessoas, de um homem e de uma mulher, de um casal dos nossos primeiros pais, mas sim de uma multidão. É o poligenismo, isso é um erro já condenado pela igreja. Então vamos ver aqui, vejam que o catecismo ele diz que aqui de fato há imagens, há símbolos, mas é um fato histórico, tá, gente? O pecado original ele é um fato histórico. Hoje as pessoas têm uma tara, desculpa a palavra um pouco até inapropriada, mas hoje as pessoas têm uma tara para relativizar a Sagrada Escritura. Isso é anticatólico, isso não é católico. A Escritura ela é um livro de fé, mas sim com verdades históricas, fatos históricos. Ah não, nosso Senhor Jesus Cristo não multiplicou os pães, aqui ele fez uma partilha. Isso não é católico, tá, gente? Nós cremos nos fatos históricos, o que não significa que não haja também imagens, símbolos, como acontece, alegorias, como acontece aqui nessa passagem. Então vamos lá, o Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 24, é o relato do pecado original na Sagrada Escritura. Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 24. Vamos lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos de teu parto, darás à luz com dores, teus desejos te impelirão para o teu marido e tu estarás sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento, todos os dias de tua vida.
Ela te produzirá espinhos e abrolhos, e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado, porque és pó e pó te hás de tornar. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e vive eternamente. O Senhor Deus expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado, e expulsou-o, e colocou ao oriente do jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. Então esse é o belíssimo e dramático relato da queda dos nossos primeiros pais. Eu vou comentá-lo, mas só para a gente não perder o ritmo. O catecismo mesmo vai falar sobre diversos pontos desse relato mais à frente. Daqui a pouco a gente volta a ele. Mas agora o catecismo vai falar da queda dos anjos, que não está narrada de forma tão clara na Sagrada Escritura. Mas eu vou trazer daqui a pouco uma passagem que fala brevemente dessa queda. Mas vamos ler aqui primeiro na doutrina. O que a doutrina da Igreja fala da queda dos anjos que antecedeu a queda do homem, tá, gente? Isso é evidente pela própria passagem bíblica. A serpente, ela é imagem do demônio, é imagem de Satanás, não é nem de um demônio qualquer. A serpente é Lúcifer. Lúcifer, que foi o anjo de luz que Deus criou e que estava no topo da hierarquia angélica. São 9 hierarquias, Lúcifer estava no topo, ele tinha uma hierarquia só dele. Era o principal dos anjos, o mais perfeito, e ele se revoltou contra Deus. Ele disse para Deus: não servirei, o non serviam de Lúcifer. Antes é evidente, é claro que aqui, se ele tenta o homem, se por inveja ele quer levar o homem ao pecado, naturalmente, é claro, ele já tinha caído no pecado. Então a queda dos anjos antecede a queda do homem e antecede também a própria criação da terra, a criação das coisas visíveis. Quando um pecador morre, vai direto para o inferno e se torna um anjo de demônio, ele não é tecnicamente um demônio, porque o demônio ele tem que ser um anjo decaído, né? É outra natureza, é um homem condenado, mas de uma forma figurada ele pode ser chamado de um demônio. Da mesma forma que um anjo, não é próprio falar que um homem salvo ou que um homem que está no céu, um santo, é um anjo. Ele não é anjo, ele é um ser humano, ele é uma pessoa humana, mas naturalmente você pode falar. Eu estava lendo na Bíblia. Você pode chamá-lo de anjo, porque o anjo, ele simboliza alguém que é bom e faz o bem, né? A gente pode crer que as pessoas salvas rezam pela gente? As pessoas salvas rezam? Sim, rezam. Intercedem, isso é a doutrina da Igreja. Sim, elas intercedem por nós. Isso está na Bíblia? Tá de uma forma escondida, mas sim está na Escritura, sim. Mas, especialmente no livro do Apocalipse, isso está claro. Não é assim tão evidente, especialmente para quem está de má vontade, né? Como os protestantes, por exemplo. Mas não, isso não há como questionar que eles rezam por nós. Até porque, isso é importante eu sempre dizer, o fiel católico, para ele não é necessário que esteja na Escritura para que ele creia, porque nós cremos na Sagrada Tradição. Nós cremos naquilo que foi revelado oralmente por nosso Senhor Jesus Cristo para os apóstolos e que os apóstolos transmitiram desde sempre até hoje. Então,
Se o protestante falar, te desafiar, mostra que determinada coisa está na Escritura. Se estiver, você pode até mostrar para ele, mas é sempre bom ensiná-lo que eu sou católico e eu não creio que a revelação divina ou que a transmissão da revelação divina se deu apenas por escrito. E isso é importante a gente explicar, né? Eu não posso crer na Bíblia se eu não crer na tradição. Porque quem definiu os livros que integram a Bíblia foi a Igreja, no 4º século. Gente, são 400 anos, não são 4 minutos. Depois de 400 anos é que a Igreja definiu quais são os livros do Antigo Testamento e do Novo que entrariam no cânon da Escritura. Então é evidente, se eu não creio na Igreja, eu não posso crer na Bíblia, eu não posso crer na Sagrada Escritura. Então há uma esquizofrenia nesse ponto no protestantismo, não só nesse, em vários outros. Mas vamos lá então na queda dos anjos, segundo a doutrina. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, é o parágrafo 391. Por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que por inveja os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Vejam aqui a importância da tradição. Isto é uma citação do 4º Concílio Lateranense, que foi realizado em 1215, século XIII. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda, vejam que lá a citação 486 é a segunda carta de São Pedro. Vamos lê-la para que vocês vejam a queda dos anjos lá na Escritura. A Escritura fala de um pecado desses anjos. Esta queda consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Temos um reflexo desta rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. O diabo é pecador desde o princípio, pai da mentira. É o caráter irrevogável de sua opção, e não uma deficiência da infinita misericórdia divina, que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Belíssima citação de São João Damasceno, na sua obra-prima De Fide Ortodoxa. Foi até relançada recentemente pelo Instituto Santo Atanásio. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de o homicida desde o princípio, e que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência, que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. É um pouco aquilo que você perguntou. É um mistério, porque Deus permite que o diabo... E é bonito ver a igreja de 2000 anos humildemente dizer isso num catecismo,
que a ação do demônio no mundo é um mistério, mas nós cremos, e essa máxima vocês têm que ter diante dos olhos sempre, diante de qualquer má notícia, a morte de um ente querido, uma doença, o desemprego, uma crise econômica, ou um parente que eventualmente está afastado de Deus. Deus não permite o mal, se desse mal Ele não pode tirar um bem maior. Isso é algo que vocês têm que ter muito consolidado na fé de vocês. Deus não permite o mal, se desse mal Ele não pode tirar um bem maior. E essa frase é do nosso pai, né? Não posso deixar de dizer, porque senão parece que é minha. Essa frase é do nosso pai, Santo Agostinho, como sempre muito, muito preciso, muito sábio. Então vamos lá ler duas passagens da Escritura que falam de alguma forma dessa queda dos anjos. Primeiro, a segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4. A segunda carta de São Pedro está lá no fim da Escritura. É um dos últimos livros, tá? São Pedro escreveu duas cartas que estão na Escritura. Segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos lá. Segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4. É só um versículo. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os precipitou nos abismos tenebrosos do inferno, onde os reserva para o julgamento. Então vejam que aqui São Pedro, ele faz uma referência expressa à queda dos anjos, aos anjos que pecaram e foram precipitados por Deus no inferno. Então o inferno existe e Deus já condena os anjos ao inferno antes da criação da terra, antes da criação do homem. E a segunda passagem, vocês devem conhecê-la melhor, está lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, é aquela passagem que fala da mulher, que fala de Nossa Senhora, e aqui essa mulher, ela é ao mesmo tempo imagem de Nossa Senhora e da igreja, tá, gente? Ela é imagem tanto da igreja como de Maria Santíssima. Vamos lá, Apocalipse, capítulo 12. Eu vou ler a partir do versículo 1 só para que vocês possam contextualizar, por mais que a referência à queda dos anjos esteja lá no versículo 9. Vamos lá. Apocalipse 12, versículo 1. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 das estrelas do céu e as atirou à terra. Aqui alguns interpretam que seria uma imagem da quantidade de anjos que se corromperam e se tornaram demônios. 1/3 das estrelas do céu que foram varridos com a cauda do grande dragão, que é Satanás, que é Lúcifer, que é o diabo. Esse dragão deteve-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de que, quando ela desse à luz, lhe devorasse o filho. Ela deu à luz um filho, um menino, aquele que deve reger todas as nações pagãs com cetro de ferro. Mas seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. A mulher fugiu então para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um retiro, para aí ser sustentada por 1260 dias. Aqui vai falar da batalha espiritual que houve entre os anjos quando Lúcifer se revoltou. Vamos lá. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão. O dragão e seus anjos travaram combate, mas não prevaleceram. Isso é bonito, não prevaleceram. O bem sempre prevalece. E já não houve lugar no céu para eles. Então aqui é a imagem de que eles foram condenados ao inferno. Foi então precipitado o grande dragão, a primitiva serpente. Veja a referência ao livro do Gênesis, a primitiva serpente, chamado demônio e Satanás, o sedutor do mundo inteiro. Foi precipitado na terra e com ele os seus anjos.
Então aqui está muito evidente que o grande dragão, Satanás, é a primitiva serpente. Vejam aqui que bonito como a gente lê o primeiro livro da Escritura à luz do último. É o que Santo Agostinho fala, né? O Novo Testamento está escondido no Antigo e o Antigo Testamento se cumpre no Novo. Isso é muito belo. Padre Paulo, na homilia de hoje, fala isso também de forma espetacular. Não sei se vocês ouvem, mas na homilia de hoje o Padre Paulo fala muito desta questão de ler toda a Sagrada Escritura à luz de Cristo. E isso é o que a gente acabou de fazer agora, que a gente percebeu que um versículo do Apocalipse, ele ilumina uma passagem específica do livro do Gênesis, e eu passo a lê-la de uma outra forma. Por isso é que o Catecismo fala que o povo do Antigo Testamento não tinha a compreensão do pecado original como nós temos, mesmo com o relato da queda. É só com a revelação divina em nosso Senhor Jesus Cristo é que esse relato da queda foi compreendido na sua total profundidade. É a luz de Cristo e do mistério da redenção. Então agora a gente chega de fato à doutrina do pecado original. Essa é a parte mais importante da aula, em que aqui é que o catecismo vai expor de fato com muita precisão e com muita profundidade o dogma do pecado original, o dogma de fé. Vamos lá. O pecado original, a liberdade posta à prova. Deus criou o homem à sua imagem e o constituiu em sua amizade. Criatura espiritual, o homem só pode viver esta amizade como livre submissão a Deus. É o que exprime a proibição feita ao homem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, pois no dia em que dela comeres, terás de morrer. A árvore do conhecimento do bem e do mal evoca simbolicamente o limite intransponível que o homem, como criatura, deve livremente reconhecer e respeitar com confiança. O homem depende do Criador, está submetido às leis da criação e às normas morais que regem o uso da liberdade. E aí vem o primeiro pecado do homem. O homem, tentado pelo diabo, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador e, abusando de sua liberdade, desobedeceu ao mandamento de Deus. Foi nisto que consistiu o primeiro pecado do homem. Todo pecado daí em diante será uma desobediência a Deus e uma falta de confiança em sua bondade. Neste pecado, o homem preferiu a si mesmo a Deus e com isso menosprezou a Deus. Optou por si mesmo contra Deus, contrariando as exigências de seu estado de criatura e, consequentemente, de seu próprio bem. Constituído em um estado de santidade, o homem estava destinado a ser plenamente divinizado por Deus na glória. Isso é salvação. Pela sedução do diabo, quis ser como Deus, mas sem Deus, e antepondo-se a Deus, e não segundo Deus. Isso aqui é muito importante. Eu falei na aula passada, mas eu repito, que aqui está explicado de forma espetacular. A vocação do homem já era ser como Deus, já era ser divinizado, já era participar da bem-aventurança eterna com Deus no céu. Essa é a nossa vocação. Nós fomos criados para isso. Então, quando o demônio fala, vós sereis como deuses, vejam o que é o mal. O mal, ele é uma perversão do bem. O mal, ele é um bem desordenado. Isto é o mal. E foi isto que o demônio fez ao seduzir Eva. Ele pegou algo que era bom, que de fato era o chamado de Eva e Adão, ser como Deus, só que ele subverte. Porque nós devemos ser como Deus pela graça de Deus, segundo Deus e unidos a Deus. E o que o demônio fez? Colocou no coração de Eva a tentação de ser como Deus, contra Deus, sem Deus e antepondo-se a Deus. Isso é a raiz de todo pecado. Todo pecado está
é fundamentado nesta mesma raiz. Qualquer pecado que nós cometemos nada mais é do que uma tentação de se colocar no lugar de Deus. É uma idolatria. Todo o pecado é uma idolatria. Ou eu me coloco no lugar de Deus, ou eu coloco algo no lugar de Deus. Alguma criatura, algum bem criado no lugar de Deus. Então aqui está a raiz de todos os pecados, que é a soberba. Tecnicamente esse aqui é o pecado da soberba. E essa citação aqui, que fecha esse parágrafo 398 de São Máximo Confessor, que é um padre da igreja, é espetacular. Então vamos, fala, querido. Desculpa, é que foi tão bonito. Todo pecado é uma idolatria. Ou você quer ser como Deus ou o quê? Ou você se coloca no lugar de Deus, ou você coloca algo no lugar de Deus. Ou alguém, né? Algo ou alguém. Algo. A queda foi dentro do paraíso. Não, a queda dos anjos. A queda dos anjos foi antes da criação do homem, antes da criação da terra. É porque isso não está na escritura cronologicamente, porque senão teria que estar no capítulo 0 do livro do Gênesis, porque a queda dos anjos ela foi antes da criação da terra. Por isso é que eu recomendo que vocês, o Daniel até colocou lá no grupo, aquele livro do padre José Antônio Forté, se eu não me engano, eu não sei se é José Antônio, imagino que sim, é um padre espanhol, que ele é especialista em demonologia. Ele fez um livro que é a História do Mundo dos Anjos. Nesse livro ele faz um esforço teológico para contar em uma narrativa até bem gostosa de ler, uma narrativa da criação dos anjos e da sua queda. Só que isso antecedeu a criação da terra, tá? Acho que o padre Duarte Lara... O padre Duarte Lara, imagino que como exorcista também deve abordar esse assunto. Isso, perfeito, ótimo. Então vamos continuar aqui no 399. A Escritura mostra as consequências dramáticas desta primeira desobediência. Prestem atenção a partir de agora, porque o catecismo vai falar, e depois, se vocês quiserem, olhem os rodapés, porque cada consequência vai estar atrelada a um versículo da Escritura. Adão e Eva perdem de imediato a graça da santidade original. Tem medo deste Deus, do qual fizeram uma falsa imagem, a de um Deus enciumado de suas prerrogativas. A harmonia na qual estavam, estabelecida graças à justiça original, está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida a tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Finalmente vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. Esse versículo ele é espetacular, é um versículo que é riquíssimo, esse parágrafo é espetacular, ele é riquíssimo, e depois eu recomendo que vocês em casa estudem esse parágrafo à luz da Sagrada Escritura. Leiam cada versículo, cada passagem que é citada, especialmente aquelas do livro do Gênesis, porque percebam aqui a ordem. Primeiro há o rompimento, há uma desordem, um abalo na relação do homem com Deus. E é isso que a gente percebe, que Adão e Eva se envergonham de Deus e têm medo de Deus e se escondem de Deus. Então isso é muito claro. Você deixa de ver Deus como amigo e passa a enxergá-lo como inimigo. Essa é a primeira consequência do pecado. Porque o pecado é uma ofensa a Deus. Só que ele começa a desordenar, e aí a gente começa a projetar os problemas sociais que eu falava no início. Ele desordena a relação do homem com a mulher. Por isso é que a minha esposa que não me escute, mas por isso é que o casamento é uma realidade tão difícil. E é de fato, é consequência do pecado original.
A relação que era harmoniosa na origem, ela passa a ter tensões. Um quer dominar o outro, surge o ciúme, surge o sentimento de posse. Então vejam, é que de fato isso é consequência do pecado original. E depois a relação do homem e da mulher com a criação também é abalada. E hoje os ambientalistas, né, que claro, eles aumentam os problemas ambientais, mas de fato eles existem. Isso é consequência do pecado original. Alguém aí já viu um ambientalista falar de pecado original e não vai ver, porque são pessoas sem fé. Mas essa desordem na relação do homem com os bens criados é consequência do pecado original. E não há solução para isso sem fé, sem a conversão, sem vida virtuosa. Por isso é que esse movimento ambientalista é ridículo e não propõe solução alguma para nada. Então vejam que é uma desordem que começa na relação do homem com Deus, depois na relação dos homens entre si e depois na relação dos homens com os bens criados. E aí no Gênesis a gente vê a realidade do trabalho. O trabalho que já existia, por mais que o seu Madruga diga que não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar, é engraçadíssimo, né? Mas está errado, que trabalhar não é ruim. O trabalho existia antes do pecado. O trabalho é algo bom. O trabalho não é consequência. O que é consequência do pecado? É o trabalho como uma realidade árdua, difícil. Então, como isso está na Escritura, tirarás o pão com o suor do teu rosto, a terra será tua inimiga, será dura. Isso é o trabalho árduo, que vale, claro, tanto para o homem quanto para a mulher. E a maior de todas as consequências, gente, o parto também, o sofrimento da mulher no parto chama a atenção, até porque a gente diz, né, que o parto de nosso Senhor Jesus Cristo, Nossa Senhora, como ela não tinha o pecado original, ensina a igreja que foi um parto indolor. Foi um parto sem dor, porque Nossa Senhora foi privada do pecado original. Ela não tinha, ela foi concebida imaculada. É o dogma da Imaculada Conceição. Só que a maior consequência do pecado original é a morte. Deus já tinha avisado. Se comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vós morrereis. E como isso está na Escritura? Tu és pó e ao pó hás de tornar. Então isso é a morte. O voltar ao pó é a morte, que é a principal. O homem, ele por natureza ele morreria, mas ele tinha um dom préternatural que Deus deu. Além da santidade e da justiça originais, ele tinha o dom de ser imortal, de não morrer. E ele perde isso com o pecado original, é a principal consequência, é isso que o catecismo fala aqui. A morte entra na história da humanidade. E aí, vejam, o catecismo vai continuar com as consequências. Vejam, isso aqui é fundamental para a gente olhar para qualquer problema social, gente. Isso aqui muda a nossa vida. Essa visão ingênua, materialista que as pessoas têm aí fora, a gente tem que rir dessas pessoas. Não na cara delas, porque é falta de educação, mas interiormente a gente tem que rir dessas pessoas. Porque é ridículo. As soluções que essas pessoas propõem para os problemas sociais é ridícula, é inepta, não serve para nada. Não há solução fora da fé. Não há solução fora da conversão das pessoas ao Deus verdadeiro e à sua igreja. Não há solução para nada fora disso. Vamos lá. A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. O fratricídio cometido por Caim contra Abel, a corrupção universal em decorrência do pecado. Na história de Israel, o pecado se manifesta frequentemente e, sobretudo, como uma infidelidade ao Deus da aliança e como transgressão da lei de Moisés. E mesmo após a redenção de Cristo, entre os cristãos, o pecado se manifesta de muitas maneiras. A Escritura e a tradição da Igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. O que nos é manifestado pela revelação divina concorda com a própria experiência, pois o homem, fundamental isso aqui,
pois o homem, olhando para seu coração, descobre-se também inclinado ao mal e mergulhado em múltiplos males que não podem provir de seu Criador, que é bom. Recusando-se muitas vezes a reconhecer Deus como seu princípio, o homem destruiu a devida ordem em relação ao fim último e, ao mesmo tempo, toda a sua harmonia consigo mesmo, com os outros homens e com as coisas criadas. Essa é uma citação de um documento do Concílio Vaticano II chamado Gaudium et Spes, está lá embaixo, GS, Gaudium et Spes. Essa é uma citação belíssima, porque de fato é isso que acontece, é exatamente isso. E o convite que eu faço a vocês é, com todo respeito, olhem para o espelho, olhem para o coração de vocês. É o principal exercício para a gente, de fato, claro, a gente crê na igreja, no que ela ensina, só da igreja dizer que algo é verdadeiro, a gente tem que dar o assentimento da fé. Mas o olhar para o espelho, o olhar para dentro de nós e observar a desordem, o mal que há em nós. Eu falei do momento ali que eu brinquei com o Daniel e a Yara dos meus filhos na missa. Esse é um momento de ouro para eu olhar para mim mesmo e ver a desordem. A força que eu tenho que fazer para não me exceder na irritação com os meus filhos, me manter atento à missa, num ato de adoração a Deus, e os meus filhos ali, a gente vê ali o nosso pecado, a gente vê a nossa desordem, a desarmonia interior, que a gente só consegue de fato fazer o bem com a graça de Deus. É Deus que nos faz fazer o bem. É Deus que faz o bem em nós. É Ele que age em nós. Então, olhem para os seus corações. Observem isso no dia a dia de vocês. No trânsito, então, nem se fala. Diante de um engarrafamento, a gente observa de uma forma privilegiada a desordem que há nos nossos corações. Observem as situações cotidianas, que aí vocês perceberão Deus que nos chama a fazer o bem, mas aquela marca do pecado original em nós que aponta para o outro lado. Não é o demônio sempre. É claro, o demônio nos tenta. Há uma voz sedutora nos nossos ouvidos, mas não é só o demônio. Também tem o mundo, que são as circunstâncias que nos cercam. Isso é o mundo. São essas circunstâncias que nos cercam, que nos levam para o pecado, que contribuem para que nós incorramos em pecado, mas há também a carne. A carne somos nós mesmos. É essa propensão que há em nós para desobedecer a Deus. E aí, isso vai entrar justamente nessa parte agora do catecismo, que são as consequências do pecado de Adão para a humanidade. Todos os homens estão implicados no pecado de Adão. São Paulo o afirma. Pela desobediência de um só homem, todos se tornaram pecadores. Como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. À universalidade do pecado e da morte, o apóstolo opõe a universalidade da salvação em Cristo. Assim como da falta de um só resultou a condenação de todos os homens, do mesmo modo, da obra de justiça de um só, a de Cristo, resultou para todos os homens justificação que traz a vida. Na linha de São Paulo, a Igreja sempre ensinou que a imensa miséria que oprime os homens e sua inclinação para o mal e para a morte são incompreensíveis, a não ser referindo-se ao pecado de Adão, e sem o fato de que este nos transmitiu um pecado que por nascença nos afeta a todos, e é morte da alma. Em razão dessa certeza de fé, a Igreja ministra o batismo para a remissão dos pecados, mesmo às crianças que não cometeram pecado pessoal. Isso é uma citação do Concílio de Trento, lá embaixo. De que maneira o pecado de Adão se tornou o pecado de todos os seus descendentes? O gênero humano inteiro é em Adão como um só corpo de um só homem. Em virtude desta unidade do gênero humano,
Todos os homens estão implicados no pecado de Adão, como todos estão implicados na justiça de Cristo. Contudo, a transmissão do pecado original é um mistério que não somos capazes de compreender plenamente. Sabemos, porém, pela revelação, que Adão havia recebido a santidade e a justiça originais, não exclusivamente para si, mas para toda a natureza humana. Ao ceder ao tentador, Adão e Eva cometem um pecado pessoal, mas este pecado afeta a natureza humana que vão transmitir em um estado decaído. É um pecado que será transmitido por propagação à humanidade inteira, isto é, pela transmissão de uma natureza humana privada da santidade e da justiça originais. E é por isso que o pecado original é denominado pecado, de maneira analógica. É um pecado contraído e não cometido, um estado e não um ato. Embora próprio a cada um, o pecado original não tem em nenhum descendente de Adão um caráter de falta pessoal. É a privação da santidade e da justiça originais, mas a natureza humana não é totalmente corrompida. Ela é lesada em suas próprias forças naturais, submetida à ignorância, ao sofrimento e ao império da morte, e inclinada ao pecado. Esta propensão ao mal é chamada concupiscência. O batismo, ao conferir a vida da graça de Cristo, apaga o pecado original e faz o homem voltar para Deus. Porém, as consequências de tal pecado sobre a natureza, enfraquecida e inclinada ao mal, permanecem no homem e o incitam ao combate espiritual. Foi isso que a Maria Luísa perguntou. Então aqui está muito claro que o que acontece é que a pena do pecado original é apagada. Nós somos remidos, mas as suas consequências permanecem. Gente, essa explicação aqui é espetacular. Eu imagino que não tem nem necessidade, mas como eu gosto de falar, eu vou explicar um pouquinho. De fato, é uma passagem... esse capítulo inteiro, essa parte está muito bem escrita. Porque, de fato, o pecado original ele não é um ato que nós cometemos, ele é um estado. É o estado decaído da nossa natureza e ele é transmitido para todo o gênero humano por propagação. E, de fato, isso é um mistério. Como é que acontece isso? Nem a igreja explica. Mais uma vez, a igreja humildemente diz, é um mistério. Mas se a gente faz um esforço, e aqui é perfeito o raciocínio, da mesma forma que o estado de santidade e de justiça originais, da mesma forma que o dom préternatural de não morrer seria transmitido aos seus descendentes, como o homem caiu no pecado, este estado decaído também é transmitido. E o outro raciocínio é perfeito. Nosso Senhor Jesus Cristo deu a vida por todos e por cada um de nós em um ato. Ele deu a vida e nos salvou, remiu os nossos pecados e abriu as portas do céu para nós. E o que o catecismo diz aqui é que se esse ato, esse único ato de nosso Senhor Jesus Cristo, como São Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 5, que a gente vai ler daqui a pouco, se esse único ato de nosso Senhor serviu para todo o gênero humano, da mesma forma o pecado também serviu ou desserviu todo o gênero humano. Então a redenção alcança o ser humano ou todas as pessoas, porque há uma unidade do gênero humano, mas também as más notícias, como o pecado original, também alcançaram a integralidade do gênero humano. Então vejam que é um mistério como isso acontece na prática, mas o fato é que é uma realidade. Eu observo a realidade, eu me observo, eu observo as demais pessoas, eu observo o mundo e eu vejo que o pecado é uma realidade. E é uma realidade com a qual eu nasço. Eu vejo isso, como eu falei, nas crianças. Eu vejo isso em bebês. Então, se eu vejo que é uma realidade, o que eu devo fazer é um esforço para compreender. E a fé da igreja, a perfeita fé da igreja nos ensina o que é o pecado original. E aqui a igreja agora vai vir
nesse parágrafo 406, que também é muito bom, ele vai falar de 2 erros que foram propagados na história a respeito desta doutrina. Primeiro, a heresia do pelagianismo, que é o primeiro erro que vai ser combatido, e é interessante que quem combateu o pelagianismo foi o nosso pai, Santo Agostinho, nosso padroeiro, que combateu na história o pelagianismo, e depois a heresia do protestantismo, que Lutero também, com a sua doutrina, ele vai perverter a verdadeira doutrina sobre o pecado original. Vamos ler aqui, parágrafo 406. A doutrina da Igreja sobre a transmissão do pecado original adquiriu precisão, sobretudo no século V, em especial sob o impulso da reflexão de Santo Agostinho contra o pelagianismo, e no século XVI, em oposição à reforma protestante. Pelágio sustentava que o homem podia, pela força natural e de sua vontade livre, sem a ajuda necessária da graça de Deus, levar uma vida moralmente boa. Limitava assim a influência da falta de Adão a de um mau exemplo. Os primeiros reformadores protestantes, ao contrário, ensinavam que o homem estava radicalmente pervertido e sua liberdade anulada pelo pecado original. Identificavam o pecado herdado por cada homem com a tendência ao mal, concupiscência, que seria insuperável. A Igreja pronunciou-se especialmente sobre o sentido do dado revelado no tocante ao pecado original no Segundo Concílio de Oranges, em 529, século VI, e no Concílio de Trento, em 1546, no século XVI. Vejam, isso aqui realmente é muito importante. Pelágio, o que Pelágio dizia? Que para ser santo, bastava eu olhar para nosso Senhor Jesus Cristo e me esforçar por imitá-lo. Ou seja, eu não necessitaria da graça de Deus. Nosso Senhor só veio nos dar um bom exemplo, dizia Pelágio. Então, da mesma forma que ele dizia que o pecado era fruto do mau exemplo de Adão, ele dizia que nosso Senhor veio nos dar um bom exemplo. Isso é ridículo. Basta olhar para o nosso coração depois que nós temos a fé. Façam esse esforço. Depois que vocês terminarem a catequese, ou mesmo durante, olhem para o coração de vocês e vocês perceberão que o que São Paulo diz no capítulo 7º, que a gente vai ler também daqui a pouco, é a mais pura verdade. Eu não faço o bem que eu quero e eu faço o mal que eu não quero. Quem tem o hábito de fazer exame de consciência, pode ser que seja somente eu, esse miserável que sofra disso, mas quem tem o hábito de fazer exame de consciência toda noite, eu hoje mesmo estava olhando, ontem à noite eu estava olhando os pecados que eu botei ontem à noite, eu olhei sexta-feira, cara, os mesmos pecados que eu destaquei, que eu cometi no meu dia de ontem, no meu exame de consciência, na sexta-feira eram os mesmos. Isso é claramente a necessidade que nós temos da graça, porque eu sei, e um pecado eu vou dar o exemplo que não gera escândalo, é a gula, por exemplo. Na sexta-feira minha esposa adormece muito rápido, à noite eu fico sozinho, né? A gente bota um filme e ela dorme logo no início. Às vezes eu sou virtuoso o suficiente para ser fiel a ela e desligar a televisão e dormir. Às vezes eu confesso que eu continuo, né? Aí eu estava vendo um filme que era até longo, então eu dividia entre sexta e sábado. Eu caí na gula nos 2 dias. Tava lá um negocinho de bala que os meus filhos pegaram numa festa. Os meus filhos ainda não comem essas coisas de bala. Eles comem mais chocolate, outro tipo de doce. Aí tava lá dando sopa. Eu ataquei o saco de bala na sexta e ontem. Aí depois eu fui rezar antes de dormir. Aí fiz o exame de consciência. Gula, especialmente nesse momento. O resto do dia eu até fiquei bem, virtuosamente, nas outras refeições, ordenado, mas no mesmo momento de noite, diante do mesmo saco de bala, eu caí na sexta-feira e caí ontem. E eu não sei que a gula é pecado, eu sei que a gula é pecado. Eu não sei que eu devo evitar a gula, eu sei. Mas isso mostra o quê? Que mesmo com a fé, eu preciso da graça. Eu preciso que Deus eu preciso recorrer a Deus, pedir um auxílio. Senhor, que eu não caia na agulha e sair correndo para o quarto para não atacar o negócio de bala.
Vejam, isso é muito... Eu estou falando de um pecado venial, de um pecado leve, mas de uma situação concreta. E isso, se a gente for olhar um ano, se a gente for olhar um mês, a gente vai ver que muitos pecados se repetem ao longo de períodos muito maiores. E eu já sei que é pecado. Por isso é que a gente tem que ter paciência conosco mesmos no nosso crescimento espiritual, porque nós somos fracos. Nós somos necessitados de fato da graça. Pelágio estava errado. Nós necessitamos da graça. Nosso Senhor não veio dar um exemplo simplesmente. Sim, Ele nos dá um ótimo exemplo, mas para seguir nosso Senhor Jesus Cristo, eu preciso pedir a Deus a graça de amar. Eu preciso pedir que o Espírito Santo, que é o amor de Deus em pessoa e pessoa divina, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, eu preciso pedir que o Espírito Santo ame em mim. Vinde, Espírito Santo, venha amar em mim, porque eu não sou capaz de amar. E da mesma forma os protestantes estão errados, até hoje. Não é só como está aqui os primeiros reformadores, até hoje os protestantes enxergam desta forma. Lutero dizia que a natureza, ela não foi decaída, ela não foi corrompida, ela não foi simplesmente afetada como uma enfermidade. A visão católica é que a natureza humana, ela está enferma, ela está doente, mas para a doença existe cura. Lutero dizia, e assim entendem os protestantes, que a natureza humana está destruída pelo pecado original, irreversivelmente. Por isso é que os protestantes não acreditam na santidade. Por isso é que eles dizem que não há santos. Nós não. Nós cremos que uma pessoa que luta contra o saco de bala, luta contra os seus pecados, vence as suas misérias, ela, auxiliada pela graça de Deus, depois de um tempo, ela sim é possível que nós amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, por amor a Deus, nesta vida. E isso é a santidade. Nós cremos na santidade. Nós cremos que há remédio para esse mal, diferentemente dos protestantes. E é por isso, eu já vou te dar a palavra, querida, por isso que os protestantes dizem que só a fé salva. Basta eu crer que eu estou salvo. Nós não. Nós dizemos que eu preciso crer, mas eu tenho que ter uma vida, e esta vida de acordo com a fé que eu professo, na medida em que eu vença os meus pecados. E se eu pecar, se for leve, eu através de um ato de contrição eu vou pedir perdão a Deus, mas se for um pecado grave, eu preciso me confessar. Eu preciso me arrepender e me confessar para que aquele pecado seja perdoado. Então vejam que aqui Pelágio e os protestantes estão em dois extremos e a doutrina da igreja está no centro. E ela foi formulada, é bonito isso, olha que beleza, por Santo Agostinho. Santo Agostinho viveu entre os séculos IV e V e depois ela foi não reformulada, ela foi reforçada e consolidada 1000 anos depois, no Concílio de Trento, no contexto da Contra-Reforma no século XVI. Vejam que maravilha que é a história da igreja e que maravilha são os doutores da igreja, os santos doutores como Santo Agostinho e como os doutores do Concílio de Trento, especialmente os jesuítas. Fala, querido. Eu fiquei confusa porque, por exemplo, no começo da aula você falou que não podia que eu e o padre dissesse que alguém foi para o céu, sabe? Não dissesse no dia. Então, Crime dizer que foi para o céu se ele não sabe da vida da pessoa. Sim, você não conhece, ele falou. Sim. Mas como que a gente pode julgar assim? Então a gente não deve julgar. Não deve julgar. Ou não, mas a igreja julga se a pessoa foi considerada santa ou não. Não, porque aí a santidade, há um processo de canonização. Há todo um estudo da vida da pessoa em que aquela pessoa ela tem que demonstrar que teve virtudes heróicas e hoje a igreja ainda, ela depende de 2 milagres que sejam atestados que aconteceram pela intercessão daquela pessoa. Então, além da vida exemplar, além das virtudes heróicas, não são simplesmente virtudes,
São virtudes heróicas. O que significa a palavra heróica? Não é o homem de ferro, o Hulk. É a virtude que é sobrenatural. Ou seja, além da natureza. Tem que ser algo que um ser humano não seria capaz de fazer por conta própria. Simplesmente alguém que viveu, né? Deus viveu através daquela pessoa. Que São Paulo vai falar na carta aos Gálatas. Eu vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Então, a pessoa, além das virtudes heróicas, a igreja ainda ela pede para beatificar um milagre, mas para canonizar, em regra, isso pode ser, em alguns casos, isso pode ser excetuado. Por exemplo, São José de Anchieta. O Papa Francisco, ao meu ver, muito acertadamente, no caso de São José de Anchieta, ele disse que não precisava dos milagres. E ele fez isso de forma muito correta. São José de Anchieta fez milagres em vida. Então, o Papa tem poder para excetuar isso. Mas, em geral, há necessidade de 2 milagres que sejam atestados e sejam estudados até pela ciência, digamos assim, de que ali se tratou de um milagre e que foi a partir do pedido de intercessão daquele santo que a pessoa foi curada, por exemplo. Então, não é um padre que chega levianamente numa homilia de 7º dia e diz que essa pessoa está no céu. E eu vou te dizer até uma coisa além. Mesmo que o padre conheça aquela pessoa, mesmo que ele tenha relacionamento, ele não pode afirmar que ela está no céu, nem que está no inferno. Ele tem que dizer, vamos rezar pelo nosso irmão. E se for uma pessoa boa, elogia a pessoa na missa, mas vamos rezar pelo nosso irmão. Porque senão, aquela pessoa pode estar no purgatório. Eu nem digo inferno, porque se ela estiver no inferno, não tem o que fazer. Ela não vai sair de lá. Mas o que me dói no coração é que aquela pessoa pode estar no purgatório. E aí o padre vem na missa de 7º dia, e não é só o padre, não. A gente muitas vezes faz isso. Morre um ente querido, a gente manda lá no WhatsApp, morreu o fulano de tal, e vem uma pessoa e já diz de cara, está nos braços do Pai. Está na glória. Gente, isso não tem sentido. Vamos rezar pelo nosso irmão, vamos rezar pela nossa irmã. É isso. É isso que a gente tem que fazer. Porque se estiver no céu, mal não vai fazer. Aquela oração vai ser aplicada para uma outra pessoa. Se estiver no purgatório, ela depende das nossas orações para ir para o céu. É esse o ponto. Mas, sem dúvida nenhuma, tem vidas que são santas, notoriamente santas. Você pensa na vida de São Pio de Pietrelcina, por exemplo, fazia milagres cotidianamente, vários por dia. Então, ele teve um processo de canonização, mas a rigor era quase desnecessário, porque por isso é que tem santos na história da igreja como Santo Antônio, São Francisco de Assis, Santa Clara de Assis, que são canonizados de forma muito rápida. Santo Antônio foi canonizado com 1 ano, 2 anos, São Francisco de Assis e Santa Clara o mesmo. Então, mas não, Santa Madre Teresa demorou um pouquinho mais, não foi tão rápido, não. Não, pode terminar, depois a Cláudia fala. Para mim, pessoalmente, a parte do santo é que eu tenho mais dificuldade, na doutrina inteira. Ah, sim. Vamos trabalhar isso. Você vai ter 1 ano para a gente trabalhar isso em você. Vai ter uma aula que a gente vai falar da comunhão dos santos. A gente pode, se você tiver qualquer dúvida, quiser me mandar também no WhatsApp, fica tranquilo. Não, é uma dúvida lá do Gênesis, né? Então, quando Deus expulsou o homem do paraíso, né? Ele não deixou que ele pegasse o fruto da vida eterna. E aí botou A árvore da vida. a árvore da vida. Porque imagina se pegasse a árvore da vida, hein? Com toda essa maldade. Ele não poderia, porque se Deus não queria, ele não ia conseguir. Mas o fato é que a árvore da vida é a cruz. A cruz é a árvore da vida. Na realidade, Deus impediu o nosso acesso à árvore da vida durante um tempo. Mas a árvore da vida é a cruz. A cruz, inclusive, é de fato uma árvore, né? Dizem até historicamente, os homens eles eram crucificados em árvores. Então, até historicamente isso pode ser uma verdade, mas o fato é que é esta árvore da vida que agora nós temos acesso. Basta abraçá-la ou permitir que ela nos alcance, que nós seremos salvos e viveremos eternamente. Anteriormente você já tinha falado que mesmo do seu pecado original, o outro
Sim. para entrar no paraíso. Exatamente. Isso mostra. E nessa passagem aí, ele fala sobre a árvore da vida. Isso. Então, ao invés do homem, se ele não tivesse tomado do canteiro animal, tivesse tomado da árvore da vida, ele não precisaria do Salvador. Sim, mas é que naquele momento ainda não era o tempo para isso, né? Digamos assim. Ainda não era o tempo para ele ser salvo no sentido de chegar à glória eterna no céu. Porque, de fato, você tem toda a razão, o paraíso terrestre não é o céu. E o homem, mesmo sem o pecado original, ele ainda necessitava de salvação nesse sentido, de ser levado ao céu. Mas naquele momento histórico, ainda não era o momento da redenção sob essa ótica. Até porque Deus sabia que o homem ia pecar, né? Deus, é claro que ele sabia que quando ele nos criou, ele sabia que o homem cairia no pecado. Então, mas hipoteticamente você tem razão, podemos dizer que sim. Tá? Então vamos lá, um duro combate. Essa parte é como se fosse a coroação da aula. Tudo bem, eu entendi que eu sou mau, que eu sou miserável, que eu sou pecador. Aí agora vem a parte das boas notícias, que de fato a gente tem que travar um bom combate e que Deus não nos abandona. São os últimos 2 pontos. Vamos lá. A doutrina sobre o pecado original, ligada à doutrina da redenção por meio de Cristo, propicia um olhar de discernimento lúcido sobre a situação do homem e de sua ação no mundo. Pelo pecado dos primeiros pais, o diabo adquiriu certa dominação sobre o homem, embora este último permaneça livre. O pecado original acarreta a servidão debaixo do poder daquele que tinha o império da morte, isto é, do diabo. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Essa citação é espetacular também, é de um documento do Papa São João Paulo II, lá embaixo, CA, é um documento chamado Centésimos Anos. É um documento que comemorou os 100 anos de outro documento maravilhoso, que é a Rerum Novarum do Papa Leão XIII. A Rerum Novarum é um documento tão central. Brevemente falando da Rerum Novarum, no auge ali do século XIX, em que de um lado havia os liberais e do outro os socialistas, o Papa Leão XIII ele escreve um documento para condenar tanto o liberalismo quanto o socialismo, que hoje nós poderíamos chamar de comunismo. A Rerum Novarum, se vocês quiserem ler depois, ela muda a nossa vida também. Rerum Novarum significa em latim, né, coisas novas. É sobre a questão operária. Havia todo um conflito dos trabalhadores. Infelizmente, hoje tem pessoas que querem fazer política sem se orientar pela Rerum Novarum, pela doutrina social da Igreja. Então, o Papa João Paulo II escreveu um documento para comemorar os 100 anos da Rerum Novarum, que é justamente a centésimos anos. E aí ele fala, isso é espetacular, eu vou até ler de novo. Ignorar que o homem tem uma natureza lesada, nós somos lesados, né, a gente pode dizer, inclinada ao mal, dá lugar a graves erros no campo da educação, da política, da ação social e dos costumes. Isso é perfeito. As consequências do pecado original e de todos os pecados pessoais dos homens conferem ao mundo em seu conjunto uma condição pecadora, que pode ser designada com a expressão de São João, o pecado do mundo. Com esta expressão quer-se exprimir também a influência negativa que exercem sobre as pessoas as situações comunitárias e as estruturas sociais que são o fruto dos pecados dos homens. Esta situação dramática do mundo, que inteiro está sob o poder do maligno, faz da vida do homem um combate. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia, segundo as palavras do Senhor. Inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Não consegue alcançar a unidade interior, senão com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. Mais uma citação maravilhosa da Gaudium et Spes, está lá embaixo também, espetacular.
É justamente isso, com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. É a graça e o nosso esforço por corresponder à graça. O primeiro esforço é pedir a graça. Depois eu tenho que fazer um esforço para corresponder à graça que Deus me deu. E aí a boa notícia, que é o proto-evangelho que a gente falou na última aula, o anúncio do evangelho que já está neste relato da criação do livro do Gênesis. Não o abandonaste ao poder da morte. Depois da queda, o homem não foi abandonado por Deus. Ao contrário, Deus o chama e lhe anuncia de modo misterioso a vitória sobre o mal e o soerguimento da queda. Esta passagem do Gênesis foi chamada de proto-evangelho, por ser o primeiro anúncio do Messias Redentor, a do combate entre a serpente e a mulher, e a vitória final de um descendente desta última. É aquela passagem que fala que a descendência da mulher vai pisar na cabeça da serpente. Este é o proto-evangelho, porque esta mulher não é Eva, é Maria, é Nossa Senhora, e a descendência dela é nosso Senhor Jesus Cristo e também nós que o seguimos. A tradição cristã vê nesta passagem um anúncio do novo Adão, que por sua obediência até a morte de cruz, repara com superabundância a desobediência de Adão. De resto, numerosos padres e doutores da Igreja veem na mulher anunciada no proto-evangelho a mãe de Cristo, Maria, como nova Eva. Foi ela que primeiro e de uma forma única se beneficiou da vitória sobre o pecado conquistada por Cristo. Ela foi preservada de toda a mancha do pecado original e durante toda a vida terrestre, por uma graça especial de Deus, não cometeu nenhuma espécie de pecado. Mas por que Deus não impediu o primeiro homem de pecar? São Leão Magno responde: a graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. Espetacular. Os padres da igreja realmente têm palavras assim que eles interpretam a partir da Sagrada Escritura que iluminam demais a fé. Esse é São Leão Magno, né, que foi papa também, além de padre da igreja. A graça inefável de Cristo deu-nos bens melhores do que aqueles que a inveja do demônio nos havia subtraído. E Santo Tomás de Aquino: nada obsta que a natureza humana tenha sido destinada a um fim mais elevado após o pecado. Com efeito, Deus permite que os males aconteçam para tirar deles um bem maior. Donde a palavra de São Paulo, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e o canto do exultet, ó feliz culpa que mereceu tal e tão grande Redentor. Isso é espetacular também, e eu me lembrei aqui de Maria Madalena, Santa Maria Madalena, que o Padre Paulo, em uma homilia recente, disse que muitos santos afirmam que ela está no céu, no primeiro lugar do coro das virgens. Ela que era prostituta, ela que se prostituía, e hoje ela está no primeiro lugar do coro das virgens. Então, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não percam isso de vista. E assim, lembrem-se daquela atitude de Deus que está no capítulo 3 do livro do Gênesis. Deus já sabia que o homem tinha pecado. É evidente que ele sabia, ele é Deus. Nada escapa aos seus olhos. São João Bosco escrevia no colégio lá, no colégio dos seus jovens, ele botava nas paredes para os seus alunos verem: Deus te vê, para que os alunos pudessem saber que onde eles estivessem, Deus os via. E o que Deus fala para Adão e Eva depois que eles pecaram? Onde estás? Isso é muito belo, isso é até emocionante, até tocante. Onde estás? Ele procurava Adão. Ele desceu como costumava a brisa da tarde para passear com Adão e dizia para Adão e Eva: onde estás? E é isso que ele faz conosco, mesmo quando nós estamos no pecado. E aí, só para a gente fechar rapidinho, Bruna, querida, se você pudesse só pegar lá as coisinhas e... já pegou, né? Estou com medo da gente ser preso, mas vamos embora. Deus vai nos proteger. Isso é muito previdente, mas vamos lá. Primeira passagem no capítulo 7, versículos
14 a 26 da carta aos Romanos, vejam aqui um santo a falar do pecado original. Aqui não é um homem pecador, não é um homem de má vida, é um santo. Vejam o que São Paulo vai falar aqui. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 14 a 26. Sabemos de fato que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao pecado. Não entendo absolutamente o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita o bem, porque o querer o bem está em mim, mas não sou capaz de efetuá-lo. Não faço o bem que quereria, mas o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que faço, mas sim o pecado que em mim habita. Encontro, pois, em mim esta lei: quando quero fazer o bem, o que se me depara é o mal. Deleito-me na lei de Deus, no íntimo do meu ser. Sinto, porém, nos meus membros outra lei, que luta contra a lei do meu espírito e me prende à lei do pecado que está nos meus membros. Homem infeliz que sou! Quem me livrará deste corpo que me acarreta a morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim, pois, de um lado, pelo meu espírito, sou submisso à lei de Deus, de outro lado, por minha carne, sou escravo da lei do pecado. Então aqui, claramente, o pecado original, entendam, São Paulo não está dizendo que ele não tinha culpa dos pecados que ele cometia, mas ele fala claramente aqui da concupiscência, dessa lei, dessa propensão para pecar. E aí, para a gente fechar a mensagem positiva, carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 21. Logo na página anterior. Por isso, como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todo o gênero humano porque todos pecaram. De fato, até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. No entanto, desde Adão até Moisés reinou a morte, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a imitação da transgressão de Adão, o qual é figura do que havia de vir. Mas com o dom gratuito não se dá o mesmo que com a falta, pois se a falta de um só causou a morte de todos os outros, com muito mais razão o dom de Deus e o benefício da graça obtida por um só homem, Jesus Cristo, foram concedidos copiosamente a todos. Nem aconteceu com o dom o mesmo que com as consequências do pecado de um só. A falta de um só teve por consequência um veredicto de condenação, ao passo que depois de muitas ofensas o dom da graça atrai um juízo de justificação. Se pelo pecado de um só homem reinou a morte, por esse único homem, muito mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão na vida por um só, que é Jesus Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que abundasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinaria pela justiça para a vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui eu encerro, vamos rezar lá fora. Eu só peço a vocês, as cadeiras, as mesas onde vocês estiveram, deixem a cadeira aberta, só para a gente saber que a gente vai voltar para higienizar, tá bom?